Quando a temporada começou, qualquer um colocaria o Liverpool como um dos favoritos para vencer a Premier League e a Liga dos Campeões. E isso não era para menos. Afinal, o Liverpool investiu na última janela de transferências praticamente 500 milhões de euros e ainda conseguiu renovar o contrato de alguns jogadores que foram importantes na última temporada, quando o time foi campeão inglês. Em geral, o time começou a temporada de novo muito bem, tanto que chegou a emendar a marca de 7 vitórias seguidas. Porém, pegando o recorte dos últimos 12 jogos, o Liverpool despencou de rendimento. Dos últimos 12 jogos, os Reds perderam 9. Hoje estão apenas na 12ª colocação da Premier League e 13ª da Liga dos Campeões. O time chegou a perder 4 jogos jogando mesmo dentro do Anfield e em 12 jogos tomou incríveis 24 gols. Mas afinal de contas, o que pode explicar a fase terrível do time treinado pelo Arne Slot? Eu quero mostrar nesse vídeo um pouco da minha leitura sobre isso. Não perca nada sobre o que rola no futebol brasileiro e no futebol europeu com o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Ele te avisa quando que tem jogo, quanto que foi cada jogo e dá estatísticas também de maneira completa. Se você ainda não conhece o aplicativo, você pode dar uma chance para ele. Ele é totalmente de graça. Escaneie esse QR Code aqui ou clica no link na descrição. Número 1. Fator emocional. Para mim, o primeiro motivo que colabora para esse momento ruim, negativo do Liverpool é, obviamente, o fator emocional. Porque mesmo que o Liverpool tenha começado a temporada emendando 7 vitórias seguidas, como eu tinha falado para vocês, a gente não pode ignorar o fato de que o Liverpool teve, há pouco tempo, uma perda relevante para o seu elenco. O atacante português Diogo Jota acabou falecendo basicamente no final da última temporada. Ele acabou se envolvendo em um grave acidente automobilístico e, com isso, partiu. Era um jogador que era muito querido pelo elenco do Liverpool, era também um ótimo jogador para a composição do elenco, então é o natural que o elenco sinta a perda de um jogador como o Diogo Jota. Porque quando a gente fala de times de futebol, eles acabam passando mais tempo com os companheiros de clube do que com suas próprias famílias. Então o time, o elenco, o clube acaba se tornando uma família também. E aí imagine, do dia para a noite você não tem mais um grande companheiro com você. Podem ter certeza que isso sim está tendo influência no comportamento de alguns jogadores. E isso foi dito pelo próprio zagueiro e capitão Virgil van Dijk no mês de agosto. Nós já estamos em novembro, mas olhem a declaração que o Van Dijk tinha dado sobre isso lá em agosto. Para ser sincero, ainda é um pouco surreal, mas estamos a lidar com a situação da melhor forma possível enquanto equipe. E estamos a tentar fazer o melhor trabalho possível para ultrapassar esse momento realmente difícil. Com tudo o que aconteceu, é estranho ter que continuar a trabalhar e jogar futebol. Nunca esqueceremos o Diogo Jota, claro, mas temos que tentar honrar a sua memória. É isso que tentamos fazer todos os dias. Fica complicado então você tratar com naturalidade e voltar a jogar depois de um acontecimento como esse. Algo inesperado e absolutamente trágico. Agora, existe um limite também para o que está afetando emocionalmente os jogadores do Liverpool e até onde esse luto é apenas uma desculpa. Porque, sim, o fator emocional pesa, mas não é só por isso que o Liverpool está mal atualmente. Número 2. Perda do ritmo competitivo. Um fator que eu tenho observado muito nos jogos do Liverpool que, para mim, tem colaborado para esse momento negativo é a perda do ritmo competitivo. Em geral, se vocês pegarem na temporada passada, quando o Liverpool venceu a Premier League, o Liverpool era um time muito marcado pela sua solidez, pela sua competitividade. Então era um time muito intenso, que estava sempre brigando pela posse da bola, ganhava a maioria dos duelos, especialmente no meio de campo, e isso deixou de acontecer nessa temporada. A gente vê muitos jogos onde parece que o adversário tem muito mais vontade do que o Liverpool. E a consequência disso é que o Liverpool acaba por muitas vezes sendo atropelado. Eu não tô falando aqui de jogos em que o Liverpool perde de 1 gol de diferença. Eu tô falando de situações em que o Liverpool perde de 2 e até 3 gols de diferença. É muita coisa. E isso às vezes até jogando dentro de casa,
como aconteceu ontem na Liga dos Campeões, com o Liverpool tomando 4-1 do PSV. É basicamente uma lógica do futebol. Quando você não compete, você não briga pela bola e você não tem intensidade, você vai perder os duelos. Quando você perde os duelos, você fica menos tempo com a bola. E dependendo da zona do campo em que você perdeu o duelo, você fica exposto. Então podem perceber que isso está acontecendo muito com o Liverpool. Com os duelos que eles estão perdendo, principalmente no meio-campo, é normal que a defesa vai ficar vulnerável, vai ficar exposta. E aí acaba que não tem o que Van Dijk, Konaté e os outros defensores fazerem de milagre, sendo colocados a todo momento em situações praticamente de 1 contra 1 com o atacante adversário, sendo que geralmente o atacante sempre vai ter a vantagem por estar de frente e ser mais rápido. Outra coisa que era uma marca do trabalho do Arne Slot era o trabalho defensivo que os atacantes faziam. Agora, você olha a maneira como alguns atacantes do Liverpool estão agindo, isso é inadmissível. Um caso que exemplifica perfeitamente isso que eu tô falando pra vocês é no jogo de ontem contra o PSV, em que o lateral esquerdo do PSV entra com a bola no campo do Liverpool tranquilamente e o Salah não tenta fazer nem uma sombra, não tenta atrapalhar em nenhum momento essa transição. Então ele adentra o campo do Liverpool e aí consegue depois achar um passe nas costas da defesa, gerando mais um gol para os holandeses. Essa questão da intensidade, da entrega, foi comentada pelo Van Dijk depois da derrota que o Liverpool sofreu para o Nottingham Forest dentro de casa no último final de semana. Olhem só o que o Van Dijk tinha falado. Contra o Nottingham Forest não fomos bem nos duelos, não tivemos espírito de luta, jogamos com pressa. Estávamos nervosos quando sofremos os gols. Não antes. A situação é muito difícil. Todos no time precisam assumir a responsabilidade. Futebol é um esporte coletivo. Então podem ver que aqui ele tá dando uma bronca não só na defesa, mas no time de uma maneira geral. O que mostra pra vocês o que eu tinha falado. Hoje você vê que a entrega do meio-campo e dos atacantes caiu bastante. Número 3. Defesa perdeu a solidez. Esse tópico aqui pode ser um complemento daquilo que eu estava falando no bloco anterior. Com o time perdendo mais duelos, com menos intensidade, os atacantes ajudando menos, tudo isso acaba colaborando para que o Liverpool sofra mais gols. Na temporada passada, não tinha o que você dizer sobre a defesa do Liverpool. Era uma defesa muito forte, muito equilibrada. E os números mostram isso. O Liverpool ele teve na temporada passada a segunda defesa menos vazada da Premier League. Eles sofreram 41 gols ao longo do campeonato. Nessa temporada, em apenas 12 jogos, eles já levaram praticamente metade dos gols em comparação com a outra temporada. Em 12 jogos, o Liverpool já tomou 20 gols. Na Liga dos Campeões, a história se repete. Na temporada passada, quando o Liverpool fez a melhor campanha da fase de Liga da Champions League, eles foram a terceira defesa menos vazada, sofrendo apenas 5 gols em 10 jogos. Nessa temporada, em apenas 5 jogos, o Liverpool já tomou 8 gols. Então, o trabalho defensivo não está sendo feito mais com a mesma eficiência. Tem a culpa dos meio-campistas, tem a culpa dos atacantes e, obviamente, tem a culpa dos defensores também. Usando novamente como exemplo o jogo de ontem contra o PSV, houve 2 erros muito graves dos zagueiros do Liverpool. O Van Dijk comete um pênalti colocando mão na bola e em um outro gol do PSV, o Konaté erra totalmente a leitura do tempo de bola, gerando então o espaço e a oportunidade do PSV atacar as costas dele. Pegando as outras peças do sistema defensivo, eles também não estão bem e o goleiro Mamardashvili, que jogou em algumas partidas na temporada, não tem conseguido manter o mesmo nível do Alisson, por exemplo. E aí qual que é a lógica do futebol? Quando você toma muitos gols, você provavelmente vai perder o jogo e você vai também ficar se desgastando fisicamente para tentar ir atrás desse placar. Isso está acontecendo muito com os Reds. Número 4. Salah não está decidindo. Eu bati muito na tecla do sistema defensivo, falei sobre os meio-campistas, mas eu preciso criticar também o Liverpool na questão ofensiva. O Liverpool caiu de rendimento. Não é mais aquele time que marca muitos gols, que é eficiente, e tudo isso passa por uma fase muito ruim vivida pelo Mohamed Salah. O Mohamed Salah é indiscutivelmente o principal atacante, o jogador mais decisivo que o time do Liverpool tem. Na temporada passada, ele poderia muito bem ter sido um postulante à bola de ouro. Isso caso o Liverpool tivesse ido mais longe na Liga dos Campeões, porque pegando os números dele individualmente falando, foram muito bons. Ele conseguiu marcar 34 gols e dar 23 assistências em 54 jogos.
Ainda por cima, o contrato dele foi renovado, então quem imaginaria que de uma temporada para outra o rendimento dele iria cair tanto? Nessa temporada agora, ele tem só 5 gols e 3 assistências em 18 jogos, e nós já estamos caminhando para dezembro. Para um jogador que fazia gol de todas as formas, de perna esquerda, perna direita, fora da área, gol de pênalti, o que ele está entregando hoje é muito pouco. E isso, claro, acaba colaborando para que o time não esteja vencendo os jogos como vencia antes. E por que essa questão do Salah preocupa? Porque ele sempre foi um jogador muito regular desde que chegou ao Liverpool. Sempre entregou muitos gols em outras temporadas. E assim, em outros momentos o Liverpool teve Sadio Mané voando, teve Roberto Firmino voando. Hoje, pelo fato de o ataque do Liverpool ser um ataque muito novo, com muitos jogadores que chegaram há pouco tempo, isso significa que se espera ainda mais que o Salah mantenha a sua regularidade, mantenha os números de outras temporadas, enquanto esses jogadores ainda estão em fase de adaptação. Número 5. Reforços não encaixaram. Aproveitando que eu tinha citado os reforços no caso do Salah, que muitos deles ainda estão em adaptação, isso é complicado para o Liverpool. O Liverpool está meio que reformulando o elenco de uma temporada para outra e está sofrendo com esses jogadores que chegaram e ainda não emplacaram. Lembrando que o Liverpool investiu praticamente €500 milhão só em contratações. E aí, como que tem sido o desempenho desses jogadores? Vou mostrar para vocês. O Alexander Isak, atacante, que foi comprado do Newcastle por €145 milhões, por enquanto é reserva. Não conseguiu ser titular absoluto, teve algumas lesões e com isso teve apenas 10 jogos na temporada. Marcou um gol e deu uma assistência. Muito pouco. Florian Wirtz, que foi comprado do Bayer Leverkusen por €125 milhões para ser o novo cérebro do meio campo, também ainda não emplacou. 16 jogos até o momento, ainda não marcou nenhum gol e deu 3 assistências. Números bem abaixo do que ele costumava apresentar jogando na Alemanha. Hugo Ekitike, outro atacante que também foi contratado por uma nota, €95 milhões do Eintracht Frankfurt, ele também ainda não emplacou como se esperava. Ele, talvez dos reforços ofensivos, é o que mais está rendendo, mas também ainda nada demais. 18 jogos na temporada até o momento, 6 gols e 1 assistência. Esse aqui, pelo menos, tem sido mais vezes titular. Falando agora sobre um defensor que foi comprado, o Milos Kerkez, lateral esquerdo. Esse ainda não emplacou. Ele até tem sido titular com frequência, mas não tem como eu falar que ele está jogando bem, com ele tendo vários erros defensivos, sem ter solidez defensiva e com o time tomando 24 gols em 12 jogos. Ele foi comprado no Bournemouth por €46 milhões e até o momento fez 18 jogos na temporada, tendo marcado um gol. Aí você ainda tem o Frimpong, que foi contratado para a lateral direita para a vaga do Alexander-Arnold, mas fez só 9 jogos desde que foi contratado, porque tá machucado, comprado por €40 milhões. Tem o zagueiro Giovanni Leone, que foi comprado do Parma por €31 milhões e fez só um jogo na temporada, nem tem como levar em consideração. E aí você tem o goleiro Mamardashvili, que foi comprado do Valência da Espanha por €30 milhões e ainda não tem conseguido ser um goleiro seguro. Jogou 10 jogos nessa temporada e tomou 16 gols. Qual a solução? Para muitos, eu tenho percebido que a solução para esses problemas, para tudo isso que eu estou falando, é a demissão do Arne Slot. E realmente isso pode acabar acontecendo, porque a pressão tem sido muito grande. Mas agora, eu chegar aqui e falar para vocês que a solução de fato para todos os problemas é mandar ele embora, isso eu enxergo até como uma covardia. Porque o grupo de jogadores gosta dele, ele vem de uma temporada já em que ele foi campeão inglês com um bom trabalho. Então assim, para mim o trabalho não desandou de uma temporada para outra. Os resultados são muito ruins, mas isso é, na minha visão, uma fase. E aí, como que você supera uma fase ruim? Por exemplo, o City também viveu uma péssima fase há alguns meses. Você supera uma fase ruim retomando a confiança. E aí você se pergunta, poxa Vini, mas como que o Liverpool vai recuperar a confiança se só tá perdendo? Exatamente, esse é o momento de o Liverpool, de repente, mudar um pouquinho o seu jeito de jogar, trazer peças novas pro time titular, talvez até jogar de maneira mais defensiva, só para pensar em ganhar. Fecha a casinha, joga um pouco mais feio, mas tenta ganhar. Precisa ter alguma sacudida, alguma movimentação. Porque você ganhando, naturalmente, numa sequência de jogos, a confiança vai voltando. E aí, depois, naturalmente, as coisas vão voltando a acontecer. A defesa melhora o rendimento, o Salah volta a marcar gols, os jogadores que acabaram de chegar com mais confiança, numa fase melhor do time, conseguem também se adaptar com mais tranquilidade e passar a desempenhar o seu bom futebol. Então eu acho que o Arne Slot, ele tem que sustentar essa crise que ele está atravessando.
e ele mesmo mexer no time e promover as mudanças que vão fazer a equipe melhorar. Pegar agora e demiti-lo no meio da temporada não é algo que eu acho que vai mudar radicalmente, por exemplo, o comportamento dos jogadores. Até porque o próprio Van Dijk tinha dito em uma entrevista, depois do jogo contra o Crystal Palace, que os jogadores estavam decepcionando o Arne Slot. Então eles têm essa consciência que a culpa também é deles. Isso de você pegar e só mandar o treinador embora é algo que acontece muito no Brasil. O time tá mal, tem salário atrasado, tem jogador que não tá rendendo e a culpa cai toda pro treinador. Na Europa, eles não costumam agir dessa maneira. Queria saber agora também qual é a sua leitura desse mau momento do Liverpool aqui nos comentários. E comenta aí qual você acha que é a solução. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!